A paz do Senhor Jesus. Estamos aí no 25º vídeo, falando a respeito da Bíblia Sagrada. Como surgiu? De onde veio? O Velho e o Novo Testamento. Para mim compreender, assista os outros vídeos. Vá lá na plataforma e assista os outros vídeos. No 24º vídeo falamos sobre um dos bispos papal, né? Por nome Agostinho. No final da sua vida, ele escreve uma carta por nome Retratatione. Em latim, ele estava se retratando por ser interpretado por muito erroneamente, porque ele não reconhecia Pedro sendo o primeiro papa. Ele esclarece que a pedra a qual a igreja está fundada é Jesus Cristo e não Pedro. Isso o catolicismo não ensina. O papado se iniciou lá para o segundo século, onde tinha vários anciãos que cuidavam das pequenas igrejas em casas e em outros lugares. Os anciãos de maior estatura era aquele que estava em cidades maiores, bem como Roma, Alexandria, né? Tinha maior autoridade e maior reconhecimento, né? Os bispos, né? Os anciãos daquela época, antigamente, né? E depois vieram se tornar bispos, né? Eles já originou os papas. Foi através dos anciãos. Depois da morte de Policarpo, depois da morte dos pais da igreja, surgiram os anciãos nas igrejas. E esses anciãos, o que tinha mais autoridade, é o que estava na cidade de Alexandria, na cidade de Roma, o que estava em Jerusalém. Quer dizer, ele tinha maior autoridade que os outros. E aí, com as heresias, eles vieram e tomaram, né, o lugar e se tornaram os papas de hoje. Reconhecimento e maior autoridade, né, eles tinham nessas cidades. Os anciãos dessas cidades tinham maior reconhecimento e maior autoridade. Esses foram chamados de episcopo, tá? Eles foram chamados de episcopo, um termo grego e quer dizer aquele que vigia sobre os demais, tá? Episcopo está na Bíblia, é bíblico. Episcopo, no grego, quer dizer aquele que vigia sobre os demais. Episcopo era um termo e já tinha no Novo Testamento, porém não da forma usada como ele usava dos bispos. Episcopo veio os papas, desse episcopo veio os papas. Ele pegaram a palavra episcopo biblicamente e formaram o que não tinha na Bíblia, que é os papas. No ano 380, o imperador Teodósio proclamou o catolicismo sendo religião oficial de Roma, dando total autoridade ao Papa. Esse bispo, querendo ser maior e ter mais autoridade, e os outros se esqueceram da doutrina dos apóstolos e passaram a ser Papa. De episcopo, né? De bispos, né? Eles se tornaram Papa. Do 1º ao 4º século, com tantas heresias e com tantos escritos apócrifos, a igreja começou a se organizar com o cânon, o credo e a apostolocidade, né? Apostolocidade. Você veio o cânon, começou a organizar o Novo Testamento, o Velho Testamento. O Novo Testamento começou a se organizar a partir desse momento. Quando surgiu os papas, tantas heresias, tantas coisas erradas, aí começou a se organizar o Novo Testamento, né? Lá para o 1º ao 4º século. O cânon significa régua para medir ou determinar se um certo livro poderia ser medido satisfatoriamente de acordo com um padrão. A escrita, né, um padrão, a escrita para entrar no cânon bíblico teve vários critérios, né?
Para poder entrar no cano bíblico, a escrita tinha que ter vários critérios. Vamos ver quais são os critérios. Tinha que ser, escrito pelos apóstolos ou alguém ligado a eles. Tinha que ser uma linha de raciocínio dos demais, né? Precisa você ler lá os livros, né? Mateus, Marcos, Lucas, né? João tem uma linha de raciocínio, tem um segmento. Então tinha que ter segmento. Tinha que ser datado no mesmo ano, ou próximo, ou tinha que vir da região dos apóstolos, ou próximo. Nesse tempo tinha muitas escritas apócrifas e não batia com os critérios do cano bíblico. Então nesse período, né, após o cano se fechar, apareceram muitas escritas e não batia com o cano. Eram as escritas, como você vê aí, né, e vem a escrita de Tomé, a escrita deixa eu ver quem mais, de Enoque, e tantas outras, são os livros apócrifos. Esses aí foram datados de outros séculos. Não batia com o do cano, não era perto da região dos apóstolos, não veio dos apóstolos, não era, né, de alguém ligado a eles. Então quem escreveu? Pessoas que depois queriam tomar proveito, escreveu esses livros apócrifos, né? Mas aí vem, né? Aí veio os bispos e se tornou os papas. E o bispo, que tinha mais autoridade, né? Ele não ser maior que os outros, era das cidades grandes. Uma tinha ali, né? A cidade de Constantinopla, a cidade de Roma, a de Jerusalém, né? E tantas outras que tinha. E aí esses bispos, eles sobressaíam mais do que os outros. E através disso precisou fazer o cano sagrado, para poder fechar o Velho Testamento. E o cano para ser fechado, tinha que vir de quê? A escrita dos apóstolos. Tinha que ser vindo deles, ou próximo deles, né, da cidade deles, ou de alguém próximo a eles. Aí sim, e tinha que ter uma linha de raciocínio igual, né? Uma linha de segmento igual, tinha que ter. Do 1º ao 4º século, né? Com tantas heresias e com tantos escritos apócrifos, a igreja começou a se organizar. Aí começou a organização das igrejas e da Bíblia, o Novo Testamento. Mas ainda não tinha do jeito que nós temos hoje, né? E são o livro sagrado, a Bíblia, em papel como nós temos hoje. Porque nessa época ainda não tinha prensa, ainda não tinha gráfica, não tinha para poder fazer. Então não tinha. Eram livros, eram escritas separadas. A organização só veio depois, para organizar o livro, como os Mateus, né? Mateus, Marcos, né? Lucas, João. Só veio depois. Aí veio Romanos e assim por diante, né? Atos dos Apóstolos, depois Romanos. A organização só veio depois. Depois começaram a organizar. Então no próximo vídeo nós iremos falar dos livros apócrifos. Por que a Bíblia do catolicismo tem mais livro do que dos cristãos, né? Dos evangélicos? Por que tem mais? É isso que nós vamos falar no próximo vídeo. De onde veio os livros apócrifos? Aqui nós falamos dos papas, né? Como surgiu os papas? Os papas veio dos bispos, da palavra episcopo. E desse episcopo, os anciãos tomaram posse, os anciãos, né? Depois da morte dos apóstolos, depois da morte dos pais da igreja, né? Como Policarpo de Hermina. Aí os episcopos se tornaram bispos. E desses bispos vieram os papas, tá bom? E agora nós iremos falar no próximo vídeo a respeito dos livros apócrifos. De onde veio, como surgiu, até nós chegamos na organização do Novo Testamento, da Bíblia, como nós temos no dia de hoje. Ainda não é. Nós vamos passar pelos reformadores ainda. Depois dos reformadores é que vai vir a Bíblia completa, como nós temos hoje, no dia de hoje, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus e tenha uma boa noite. E vamos para mais um vídeo. Próximo vídeo, né? 26º vídeo, falando a respeito dos livros apócrifos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus.